apresentando, né, o material que a gente trabalha, a gente está praticamente falando de mesa quantiônica, mesa quântica, cada um do seu jeito, mas todas visando o quê? A conscientização da pessoa, que se ela se manter nessa frequência, ela precisa do intermédio de um terapeuta que pode colocar ela na consciência, alinhar ela para que ela consiga sair dessa situação. Cabe outras pessoas ajudarem. Alguns anos atrás, sempre vinha um chamado para mim trabalhar com os cristais, mas eu não dava bola porque eu olhava para aquele livro, sabia o nome das pedras, mas como trabalhar com os cristais? Sempre deixei para segundo plano, né? Nunca dei bola para isso. Aí, quando eu comecei a trabalhar lá no Projeto Patriarca, tinha uma moça lá que dava curso de Tamiana. Ela me seguia, eu seguia ela, e eu vi ela anunciando esse curso de Tamiana. E eu não dei bola pro tal do curso. Quando eu fui ler o negócio, tinha para trabalhar com cristais. Aí parece que faz um link, né? Essas coisas nada vêm ao acaso, tudo tem uma chamada. Tudo não era cristal, era Tamiana. E aí eu não tinha lido nada, porque eu tinha um pré-conceito sobre os pleiadianos, e só depois que eu fui me tocar que tal de pleiadiana, que eram os que lideravam, né? Que eram os responsáveis pela Tamiana. Ou seja, a Tamiana foi dado de conhecimento para o criador da Tamiana, que ele recebeu símbolos, e daí veio o trabalho com os cristais, e aí nesse trabalho falava que era os pleiadianos, mas eu só fui me dar por conta depois que a gente tinha feito o primeiro, porque a aula era o dia inteiro, né, 3 cursos num só, o dia inteiro fazendo curso, eu não me lembro se foi 2 dias ou foi um dia só intenso, e aí eu sei que lá no meio da tarde, que a gente fez uma dinâmica, que eu vi os seres líquidos, a primeira vez que eu vi os seres líquidos, né? E aí eles tinham querendo mostrar uma forma para mim ver que era seres e que não era uma alegoria só que eu estava vendo, né? E aí eu fiquei embevecida quando eu vi esses seres. E aí eu falei com a moça da Tamiana, né, com a nossa professora, falei para ela que eu tinha visto os seres, né, que trabalhavam com a Tamiana, e eu descrevi seres para ela, e aí ela ficou certo pensando que eu era perturbada, porque os pleiadianos não era nada daquilo, né? Depois, quando eu peguei a apostila, lá estava escrito pleiadiano. Eu não vi pleiadiano, eu vi uns seres que não é pleiadiano. Eu falei para ela, eu já vi figuras dos pleiadianos e não tem nada a ver, né? E ela disse, pois é, mas que seres é esse que tu viu? Eu disse, olha, e foi no momento que a moça estava colocando as pedras em roda de mim, que eu meio que parecia, sabe quando a gente toma um vinho e lá a gente não tinha bebida, mas como tu toma um vinho e parece que tu sai do corpo, foi neste momento que eu vi os seres líquidos. Quando eu vi esses seres, foi a primeira sensação que eu tive, foi de pertencente, que eu pertencia àquele mundo ali, sabe? E aí, tá, beleza, comecei a trabalhar com isso. Mas hoje, depois de muito dar os nossos passos, eu fui chegando mais, cada vez mais, onde falava que tinha cristais, eu me jogava. E aí eu cheguei no curso da Ágata, né, que tinha os cristais. E o da Ágata eu cheguei por causa da minha gatinha, que eu botei o nome de Ágata, e aí quando veio Ágata, eu disse assim, nossa, é aí que eu tenho que me jogar. Tem cristal, tem o nome da minha gata, é aí que eu quero chegar. E chegando para contextualizar, esses seres são cristais, esses seres líquidos que eu vi são consciências cristais, e ele não é são milhares em uma. O dia que eu estava sintonizando as pedras, porque dentro do Ágata tem sintonização de cristais. Quando eu fui fazer a sintonização e coloquei a mão e fechei os olhos, eu vi as consciências, uma pedrinha desse tamanhozinho de 1 centímetro, 2 centímetros, tinha um monte de consciência aglomerada lá dentro. Eu fiquei assim, estarrecida. Eu disse assim, gente, que coisa mais linda, que é isso? A gente não dá tanto valor assim para pedra, e uma pedra cheia de consciências, mini consciências, tudo linda, maravilhosa, elas são toda amorosa. Tu via que era seres, mas não tinha carinha, né? Mas a gente denomina como se tivesse carinha. Esse contato com os cristais começou a vir para mim downloads de informação. Eu comecei a receber muitas informações e eu não sabia o que fazer com tanta informação. Que é isso? De onde vem isso? Daí eu comecei a escrever. Escrevia, informação vinha e eu começava a escrever. Quando eu ia olhar aquelas coisas, gente, isso aí não tem nada a ver. Largava de mão. E ficava aquelas coisas escritas lá e eu continuava com o meu trabalho. Eu estava terminando um curso que eu estava fazendo e o professor, né, de radiestesia, queria terminar ele primeiro, porque eu já tinha comprado o segundo da Ágata, que o primeiro da Ágata que é o 2.0, e depois o da expansão. E eu não tinha estudado da expansão ainda, e eu disse assim, não, eu vou terminar o de radiestesia, depois eu volto para a Ágata. E aí eu fui terminar o de radiestesia, tinha
como criar mesas. Ele ensinava a fazer as mesas. Assim, fiquei pensando nas mesas, assim, gente, mesa e a radiônica, e aquela radiônica dá tanto trabalho pra gente fazer, demora às vezes 1, 2, 3 dias, sei lá quanto tempo tem pra fazer isso aí. E eu, com o conhecimento já das consciências dos cristais, né, eu disse assim, gente, eu posso juntar tudo isso, gente, eu tô visualizando coisas. Aí eu juntei e comecei a criar as mesas, mas as mesas mesmo, elas começaram a vir por causa que eu tinha os atendimentos, né, que eu tava fazendo para colegas que a gente tava fazendo trocas, e vinha algumas coisas e eu disse assim, isso aí a radiestesia cura, isso aí a radiestesia cura, eu vou fazer aqui no Ágata, mas a radiestesia cura isso aqui. Tá, aí eu dava atenção, pegava, fazia o da Ágata, atendia a pessoa, e daí para ajudar a pessoa, para ela melhorar, eu ativava gráficos da radiestesia. Fiz experiência, eu tava experimentando. Foi aí que eu percebi, porque a gente tem regras dentro da radiestesia, que fala de tamanho, né, que o gráfico tem que ter no mínimo 10 por 10, então não era uma coisa que eu pudesse diminuir para caber mais gráficos numa planilha só. Mas aí eu fiquei juntando as informações, porque uma pedra um cristal ou uma pirâmide, ela potencializa aquele gráfico. Aí eu disse assim, potencializa. Aí eu peguei, desenhado num papel, desenhei um gráfico e botei uma pedra em cima para fazer uma cura. Aí pendulei, disse que estava ativado, que estava curando. Olha, um desenho no papel com um cristal em cima que estava potencializando. O cristal cobria praticamente o gráfico, então não importa o tamanho micro e macrocósmico, tudo é uma coisa só. Por que eu vou me preocupar com 10 por 10? Acho que dá para fazer coisa com isso aí, sim. Aí as ideias, estava juntando as ideias e eu esqueci daquela ideia que estava lá no papel, né? Que parecia que uma coisa não juntava com a outra, uma coisa não grudava com a outra, não tinha nada a ver. Aí, o que acontece? Com essas informações na mão, eu estava assistindo um vídeo, estava olhando o Instagram, e aí rolou um cara apresentando uma radiestesia mais avançada ainda, que ele fazia num tablet. Num tablet, ele ativava os gráficos no tablet. E eu disse assim, não, peraí, o que está acontecendo? Tudo é quântico, gente. Então, não importa o tamanho, o gráfico vai funcionar. Faz teste com os pêndulos e o gráfico funciona. Então, o gráfico está funcionando com um tamanho de 2, 3 centímetros, 4 centímetros, que eu acho que nem sei quanto que tem um gráfico, depende aí. São minúsculos, pequenos, e tá funcionando, tá trabalhando, e com o tempo reduzido. Porque se a pedra toma conta do gráfico inteiro, o gráfico tá aqui embaixo, e aí tu bota uma pedra em cima, cobrindo o gráfico, que potencialização que esse cristal não tá fazendo? O cristal, ele é um potencializador, e ele também diminui o tempo, porque se ele cobre todo o gráfico e ele manda para o universo, ele abre um portal. Então, esses gráficos da radiestesia que são radiônicos, eles também abrem um portal. Então, o gráfico radiônico, ele diz para cura, e a pessoa tem o testemunho ali da pessoa, data de nascimento, e daí tem o que aquele gráfico quer dizer. Ele já foi desenhado, ele foi intuído, ele foi recebido, então ele já tem uma egrégora dentro daquele gráfico. Quando você diz para ele que você quer curar aquela pessoa com aquela data de nascimento, e aquele gráfico é para curar tal coisa, essa cura que a gente diz é da consciência para a pessoa está à distância, ela recebe essa consciência. Ou sim, clarifica a ideia dela para ela agir. Olha, qualquer cristal, qualquer minério tá valendo. Porque eu já testei com vários. Esse aqui funciona para mesa? Funciona. Aí vai. Qualquer cristal, mas o que eu tenho percebido? Que dependendo do problema, a situação da pessoa, aí quando tu pergunta certos cristais, tem um que da outra vez era só lilás, que eu botei em cima, era lilás e branco, aquele cristal branco. E tem mesas que eu monto com as coloridas, com as pretas, e vai tudo. Aceita qualquer um. E ótimo, dependendo da situação, problema da pessoa, ela precisa, por exemplo, mais claridade para pensamento, para ideias, ou para cura, aí é determinados cristais, aí pede todos clarinhos, vem todos os cristais brancos, todos da mesma cor em cada buraco. Aí eu venho com o pêndulo em cima, assim, qual cristal para essas pessoas? Aí eu anoto quais que são e já tiro, separo, e daí eu vou colocando na mesa para ver essa fila aqui, essa cor.